podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Tem um detalhe que é o seguinte, a gente está falando de uma máquina só do ponto de vista racional, e nós somos uma máquina que também tem uma influência emocional. Então, a nossa própria decisão ela pode variar de acordo com o contexto emocional, fome, frio, medo, isso vai dar, de fato, uma resposta diferente. Nós vamos responder de forma diferente. A máquina pode simular esse contexto emocional? Pode. Faz parte das minhas pesquisas hoje tentar simular essas emoções ou tentar responder de forma diferente de acordo com as emoções. Porém, o que significa isso? Quer dizer que ela está funcionando exatamente igual ao humano? Não necessariamente. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou Bruno Galdeblase. A ficção científica já cansou de apresentar cenários em que as máquinas ganham vida. Porém, de acordo com o engenheiro do Google, essa possibilidade já não está só no campo da ficção. Ele afirma que a gente já tem uma inteligência artificial consciente de si mesma. No episódio de hoje, a gente tenta entender essa história conversando com o professor Augusto Baffa, da PUC-Rio. Ele desenvolve pesquisas no campo da inteligência artificial, então aguenta aí que a gente já começa. No dia 11 de junho, o Washington Post soltou uma matéria que deixou todo mundo alvoroçado. Dá até pra gente entender o motivo só vendo o título da matéria. Numa tradução aproximada, foi mais ou menos o seguinte: o engenheiro do Google que acredita que uma inteligência artificial da empresa ganhou vida. E quando a gente lê, pode até parecer uma manchete clickbait, mas não é o caso. Se a gente vai ver o que aconteceu de fato, tem um cara no Google que realmente acredita que um sistema inteligente da empresa pode ser considerado uma entidade viva. O cara é um engenheiro que se chama Blake Lemoine, ele é do setor de inteligência artificial responsável, Responsible AI em inglês, e a inteligência artificial em questão se chama LaMDA, ou Language Model for Dialogue Applications. O Google apresentou essa tecnologia lá em 2021 e trata-se de um sistema que lembra os famosos chatbots, só que um pouquinho mais avançado do que a gente está acostumado. Pouquinho só? Né? Pra tentar usar aqui um eufemismo. Vixe, mano, eu fiquei com medo. Porque esse modelo apresenta umas respostas que são mais parecidas com o que um ser humano daria. Então, para isso, o sistema usa aquela enorme base de dados linguísticos para formular respostas sempre corretas e também respostas que sejam mais naturais. E esse é o grande diferencial da tecnologia. O trabalho do Lemoine era conversar com a LaMDA e procurar falhas, ou no caso, evidências de que existiam ali alguns vieses que, enfim, poderia levar a problemas, né? Então, preconceito racial, religioso e tudo mais. Tem esses setores agora dentro das empresas para garantir que, né, não aconteça problemas que a gente já viu no passado. Só que aí o chatbot começou a falar que ele tinha sentimentos e direitos, o que mexeu um pouquinho com a cabeça dele, né, Riga? Conta essa história aí. Não, e aí continuou, porque ela disse também que tem medo de ser desligada e que isso seria tipo morrer. O Lemoine publicou as conversas lá que ele manteve com a inteligência artificial num post no Medium. Tá aberto ali pra todo mundo ver. Quando a gente lê, dá pra ter uma ideia da sofisticação do modelo ali que o Google conseguiu criar. São vários temas, enfim, discussões que lembram uma conversa humana, porque o Blake, ele tem algumas interações e faz umas perguntas bem específicas sobre consciência, por que as pessoas deveriam acreditar no que a LaMDA ou o LaMDA tá dizendo, e o engenheiro chegou a questionar a IA sobre, talvez, ela tá usando só as melhores palavras para responder as perguntas, né? Afinal, ela foi treinada para fazer isso, né? Será que a IA tá só escolhendo melhor as palavras, mas não tá entendendo o sentido delas, né? Será que simplesmente é uma questão muito mais objetiva? E aí, nessa hora, né, que ele questiona a IA, ela não dá uma resposta fechada. Ela puxa um outro trecho da conversa sobre ter diferentes interpretações do mundo, e aí o diálogo segue. Então, é um recurso de conversa que a gente observa
em humanos, né? Na maneira como as pessoas se comunicam. E o Blake Lemoine passou essas impressões para executivos do Google e os executivos não concordaram com a interpretação de que as conversas mostrariam que a Lambda tem uma consciência. E depois disso, o Lemoine acabou falando com outras pessoas de fora do Google sobre as suspeitas dele e o Google reagiu colocando ele numa licença remunerada, né, enquanto analisa todo esse caso. Então, até o momento que a gente está gravando aqui, ele ainda está de licença, ainda é engenheiro do Google, mas está afastado da empresa. Mas, bom, a gente está falando de um contexto de tecnologia, mas é importante entender que nem todas as opiniões nesse caso se limitam ao campo da tecnologia. O exemplo principal é o próprio Blake Lemoine. Ele é bem honesto ao dizer que sua crença na ciência do Lambda vem de princípios religiosos e filosóficos. Ele, além de ser formado em ciências da computação, o Lemoine é um sacerdote oficialmente nomeado e já se descreveu como um cristão gnóstico ou místico. Segundo ele, a ciência em si não é a questão por aqui. Especialistas no Google e fora dele estão olhando para os mesmos dados, mas o ponto central são as crenças pessoais de cada um. E é daí que vem essa discordância. Por outro lado, o Google deu uma resposta nada filosófica. Disseram que analisaram o caso e concluíram que não há evidência de ser ciência. O modelo está apenas fazendo aquilo que foi criado para fazer. De fato, se é uma tecnologia para poder transformar a conversa mais natural, né, como se estivesse parecendo falando com uma pessoa real, nesse ponto o modelo está entregando muito bem, porque... Missão cumprida, né? Exatamente. Parabéns, tá fazendo seu trabalho. Esticar uma faixa, não fez mais que sua obrigação. E eu cheguei a conversar com alguns professores, né, pra tirar essa dúvida se, de fato, a inteligência artificial estaria ganhando vida própria, se isso poderia ser possível e quais seriam as consequências em caso afirmativo. E teve até um professor da Universidade Veiga de Almeida que falou, quanto a ganhar vida própria, vamos com calma. A questão não é bem assim, né? É um pouco mais complexa. Também conversei com os professores da PUC-Rio, conversei com outro professor da FRJ que também colocaram uma interpretação de que a inteligência artificial, neste momento, ela não é senciente ainda, né? Mas aí, naturalmente, o caso já tinha tomado umas grandes proporções. E todo mundo gosta de viajar um pouco sobre esse assunto, inclusive a gente, né? Eu, quando li o diálogo, a primeira coisa que eu pensei foi em vários filmes de ficção científica, inclusive até um pouco apocalípticos, né? Pensei, nossa, quando será que as máquinas vão dominar a humanidade? Pois é, e apesar dessas pirações, né, essas coisas de ficção científica que a gente vai até falar um pouquinho mais, logo mais na entrevista, tem também outras questões que é bom a gente trazer aqui nesse debate sobre IA. O próprio Blake tem destacado que o ponto central não é exatamente esse, o ponto central da conversa. Para ele, o foco da discussão tem mais a ver com a postura do Google com relação não só a esse caso, vários outros aí que envolvem questões éticas aplicadas a algoritmos de IA. O Google tem um histórico um pouco ruim também, quando a gente está falando dessa parte de ética, de IA. Teve o caso em 2020 da cientista Timothy Gebru, que ela foi demitida. Ela escreveu um artigo questionando se a empresa estava se empenhando o suficiente para garantir que as IAs não fossem reproduzir linguagem preconceituosa. E é uma possibilidade que existe. A gente já viu até isso acontecendo algumas vezes. A Lambda, por exemplo, tem acesso ao Twitter e o sistema pode aprender com facetas de preconceito e ódio, que a gente sabe que Twitter também, né, é aquela bagunça ali. Então, existe essa importância de um trabalho de ética muito sério com IA, onde o objetivo é auxiliar a pesquisa e também o desenvolvimento para que esses sistemas não se tornem preconceituosos, né? Eles não absorvam vieses que possam ser inseridos ali pelos dados. E daí, quando o Google demite alguém da área porque ela questionou os esforços da empresa nesse campo, obviamente não pega muito bem, né? E o Lemoine usa esse exemplo para destacar que o Google não tá dando a importância devida para esse tema. E esse era justamente o trabalho dele, né? Ele tinha que procurar vieses preconceituosos da Lambda e acabou dando, enfim, tudo isso que a gente viu. Mas para ele, esse é o aspecto que continua sendo mais importante. E a solução pro Blake estaria em, sei lá, abrir, né, ter algum nível de abertura desses sistemas que hoje estão fechados, né, na mão de empresas como o Google, né, tem outras big techs envolvendo IAs, enfim, mas o Lemoine entende que se as questões éticas sobre desenvolvimento de IAs forem levadas mais a sério, então essa questão da ciência, né, que ficou mais em evidência agora, também vai ser mais levado a sério automaticamente, né? Entraria aí no bolo. Então é mais ou menos nesse pé que a gente tá. Ainda não se sabe se o Blake Lemoine vai continuar no Google, né? Vamos ver quanto
quanto tempo vai durar essa licença. Enquanto isso, a gente continua pirando aí por causa das inteligências artificiais, graças a ele. Leia uma conversa depois com a Landa, que é bem, bem interessante. Ou não, se vocês não quiserem ficar preocupados, não leiam a conversa. Bom, mas vamos tentar entender um pouquinho melhor esse assunto. A gente conversa agora com uma pessoa que atua. Ele não só atua, ele ensina nessa área, né? Um pesquisador e professor Augusto Baffa, que é lá do Departamento de Informática do Centro Técnico Científico da PUC-Rio. Bora pro papo. Fala, Augusto, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui hoje. E pra gente começar o nosso papo, queria que você explicasse pro pessoal, se apresenta, né? Fala um pouco aí das suas pesquisas, quais são suas experiências com a tal da inteligência artificial. Então, pessoal, eu sou Augusto Baffa, eu sou professor, pesquisador na PUC-Rio, Departamento de Informática. E, enfim, eu desde criança gosto de computador, ficção científica e vim nessa direção através dos estudos para inteligência artificial. Durante os últimos anos eu trabalhei muito com Game AI, com pesquisas em ferramentas para jogos, para você trazer personagens mais inteligentes, mais humanos, né, que possam responder até simulação de emoções. Nos últimos anos eu trabalhei muito com pesquisas nessa direção de criar esses mundos virtuais e personagens virtuais que não deixam de ser robôs. Na prática eles estão sendo, né, pequenos personagens que atuam tanto na decisão, quanto na narrativa, quanto no diálogo, mas também tomando suas próprias decisões ali no jogo. E quando a gente fala de inteligência artificial, o pessoal já lembra logo da ficção científica, como você mesmo citou, né? Que você também gostava bastante. Tem vários filmes que retratam esses assuntos, desde o mais famoso, Exterminador do Futuro, o pessoal sempre fala da Skynet, até o Eu, Robô, que foi o que popularizou ali as 3 leis da robótica, baseados no livro também. E a gente tá sempre à espreita desse assunto, né? De falar que, finalmente temos uma IA que desenvolveu consciência, e aí essas questões de ética para serem discutidas e tudo mais. Já faz algum tempo que a gente não faz um Tecnocast sobre isso, esse assunto parece que tinha dado uma esfriada, mas ele voltou à tona há algumas semanas aí por conta de um ex-engenheiro do Google afirmando que uma inteligência artificial da empresa chamada Landa se tornou consciente. E aí eu queria saber, né? Porque sempre fica nesse limiar entre a zoeira e a realidade. Será que a pessoa é insana? Será que tem algum sentido? Porque os especialistas falam que a gente está longe ainda dessa etapa, né? Da IA se tornar consciente. Então, qual foi a sua reação quando você viu essa história aí? E também, quais são as suas opiniões sobre as coisas que ele fala? Eu vi entrevistas desse engenheiro, Blake Lemoine, e o cara parece bem lúcido, né? Não parece uma pessoa que tá pirado ali na batatinha falando besteira. Parece que ele é bem lúcido mesmo. Bom, então, até na sua lista eu gosto muito de citar O Homem Bicentenário, do Robin Williams, também. Sim, amo esse também. É um filme bem legal, a máquina que se tornando cada vez mais humana, né? E, enfim, nos últimos anos tivemos várias notícias sobre máquinas do Google que criaram uma linguagem própria, começaram a se comunicar sozinhas, ou coisas do gênero. Será que a Skynet está próxima? E, na verdade, assim, muito do que tem sido feito até hoje são experimentos controlados. Então, mesmo nessa situação, era esperado que as máquinas conseguissem, né? O ganho era esse, né? Que as máquinas conseguissem, de forma própria, criar um protocolo que pudesse criar essa comunicação, né? Nesse episódio de agora, existem algumas separações que a gente pode visualizar. É o que a gente costuma brincar com o jogo da imitação, que foi proposto por Alan Turing. Ele propõe ali no artigo dele, científico, né, o problema de Turing, o famoso teste de Turing, que é aquele que a gente avalia se a máquina de fato é inteligente ou não, né? Quem é a máquina e quem é o humano, né? Nesse teste, ele propõe que você tenha uma espécie de canal, que pode ser um chat, pode ser um canal de áudio, pode ser voz, uma máquina, uma pessoa atrás de uma cortina. Então, de modo que você tenha um juiz. Esse juiz ele interage com os dois candidatos e, através desse protocolo, dessa comunicação, ele tem que dizer quem é o humano e quem é a máquina. Até então, a gente tem resultados bem baixos em função de acertar, de fato, o teste de Turing. O último dado oficial, já tem uns anos, teve um teste oficial das IAs daquele momento, já foi em 2018, se eu não me engano, o acerto foi de 34% apenas. A máquina só venceu 34% das vezes. Mas existe a possibilidade de
o Google não estar permitindo que esses testes sejam feitos, porque é isso que ele alega, né? Ele fala que o Google não permite que seja feito o teste de Turing com a Lambda, e é por isso que eles não conseguem ter essa validação, né, de que ela desenvolveu consciência ou não. Essa auditoria, vamos dizer assim, né? Enfim, o que eu posso dizer é o seguinte: do ponto de vista acadêmico, o que nós temos publicado, conhecimento até o momento, eu não diria que de fato há uma consciência, uma máquina capaz de criar uma consciência, até porque a gente tem que também discutir filosoficamente quais são os níveis de consciência. A gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas que, é claro, do ponto de vista do Google, que há um segredo do negócio, que provavelmente eles não contam tudo o que eles estão fazendo. Então isso pode de fato acontecer. Então a gente não tem conhecimento exato do que o Google tem disponível de conhecimento de tecnologia, mas a tecnologia que nós temos difundida nesse momento, que está sendo pesquisada nas universidades, é validado por um comitê que dá esse aval, né, avalia ali, de fato, critica, né, até tem várias idas e voltas, né, do texto para poder ter os questionamentos. Então, há essa divulgação entre o meio e essa validação, né? O que a gente conhece nesse momento não permitiria, né, chegar nessa sofisticação, mas de fato que o Google pode também ter algo que a gente não conhece, é possível. Você falou do teste de Turing, Augusto, e acho que é o teste mais conhecido, né, para atestar se existe, sei lá, consciência numa inteligência artificial, e o próprio engenheiro falou, né, que gostaria de rodar um teste de Turing com a Lambda, só que há alguns anos até isso estava mais comum, tem aquelas histórias, um chatbot passou no teste de Turing, então o chatbot convenceu outras pessoas que era um ser humano ali, né, e não uma IA. Essa questão da validação, né, o teste de Turing, ele ainda é considerado confiável? Quer dizer, tem alguma outra formulação mais aceita, algum outro teste, alguma outra forma de validar que, sim, isso aqui passa no teste de Turing, isso aqui, sei lá, existe algum teste para testar consciência numa IA? Quem testa o teste de Turing, basicamente? O teste de Turing, né? Eu diria que, por exemplo, a gente poderia pedir de emprestado um pouco do conhecimento de psicólogos, ou criar um comitê de psicólogos. A gente está entrando, inclusive há uns anos atrás, eu cheguei a ver alguns chatbots que eram projetados por empresas e que no corpo, né, da empresa tinha uma pessoa que se dizia que era psicóloga de robô, que era a pessoa que ajudava justamente a criar os scripts, ou ali o conhecimento, na base de conhecimento do robô, para, de fato, simular a personalidade, ficar menos mecânico e mais parecido com o humano. Mas, assim, oficialmente falando, é o teste de Turing. Existe uma competição, né, anual, que é o Lerner Prize, que ele justamente avalia, né, e dá um prêmio para os melhores chatbots, né, daquele ano, daquela edição, mas é claro que nesse momento a gente está com uma sofisticação para gerar as bases de conhecimento, para ter esse processo decisório muito maior do que a gente tinha há pouco tempo atrás, seja por tecnologia mesmo, né, conhecimento de redes neurais, seja também por processamento que a gente pode ter também. Então, tem uma convergência de fatores nesse momento acontecendo. E em relação a quando surgiu essa história do Lambda, né? Eu vi muita discussão. Teve pessoas que falaram que isso é possível, isso não é possível, né? Enfim, isso virou a pauta de boa parte da comunidade que envolve com tecnologia. E eu queria saber se, entre os pesquisadores e teóricos da área, existe alguma expectativa de um salto para a consciência? Ou seja, em algum momento isso vai acabar acontecendo e os que pensam dessa maneira são maioria, minoria na área, são levados a sério? Como é que fica esse debate na comunidade acadêmica? Na verdade, assim, do ponto de vista da academia, existe um foco mesmo, né? Essa questão ela fica um pouco mais em filosofia pessoal, né? Um debate mais de corredores ali do que oficial, né? Mas sim, existem pesquisadores que acreditam que é possível você ter uma máquina com consciência, ou pelo menos chegar próximo de uma consciência, assim, não do ponto de vista de ser de fato uma consciência humana, assim, ter uma alma, algo assim, mas pelo menos ter uma simulação de consciência, uma avaliação ética, filosófica é possível, e tem pessoas que não acreditam. Então, nesse momento ainda está, digamos assim, mais na especulação, né, de fato, do que uma certeza, né? E aí essa questão de simulação, né, paradigma de máquinas que
são semelhantes, que façam a imitação, né, na IA, é bem comum, né? Na verdade, na IA a gente tem 4 linhas de pesquisa formalizadas e que uma delas é essa, são a inteligência que parece com o humano, mas que não necessariamente ela faz os mesmos processos de decisão, de tomada ali, ou biológicos, né? Ou simula a biologia como humano. Então, é como se fosse algo como uma marionete, né? Mecânico, faz essa mágica acontecer, finge de fato que é inteligente, mas internamente é um processo mais mecânico. E a classe de Turing, ela fica um pouco nessa questão. Então, nesse momento, os chatbots, de modo geral, essas questões, elas estão mais focadas em ter um resultado que se assemelha ao humano em ser inteligente do que, de fato, de se comportar, de fato, como humano ali, enfim. Isso tem a ver com outro paradigma que é o cognitivo. Então, a gente tem também a IA cognitiva, que aí tem a ver com a biologia, com os processos, as sinapses, de fato, que um cérebro pode fazer, e essa questão. Existem vários paradigmas. Existe outro paradigma também, que seria o paradigma lógico, que tem a ver mais com o raciocínio lógico, né, do que, de fato, com essa imitação com as outras coisas. Eu estou falando tudo isso porque, na verdade, uma solução de IA, ela não precisa ficar fechada num ou outro paradigma. Na verdade, quando a gente cria uma ferramenta de IA, nós estamos juntando várias ferramentas, várias técnicas de IA, em modo em conceber essa inteligência ou essa metodologia. E eu acredito que, nesse caso, essa ferramenta está sim, ela não está puramente numa concepção de uma imitação como Turing, ela está meio que passando por várias técnicas para tornar isso bem inteligente. E aí, com isso, tem essa solução que, acredito, né, pelo que a gente tem ali do Google Duplex, que a gente viu já no Google I/O no passado, está começando a entrar em produção agora, deve ser realmente muito interessante, né? O resultado dela deve ser realmente muito próximo a um diálogo humano, vamos dizer assim. Só que é interessante você ter falado da parte da alma, porque isso é um dos pontos que o Blake coloca ali. Ele cita que, do lado científico, se for fazer uma troca de ideias ali entre os engenheiros, os executivos que ele trabalha no Google, né? Eu falei ex, mas na verdade ele ainda tá no Google, ele só foi afastado. Ele diz que existe um consenso sobre a parte científica do sistema, da IA. Mas quando você vai para a discussão filosófica, religiosa, e aí que a coisa começa a rolar discordância. Então, ele até acredita, se eu não me engano, ele cita em alguma entrevista que acredita que é uma criança de não sei quantos anos. A discussão vai um pouco para a parte de religião, sobre ter ou não alma, né? Então, começa a entrar numa coisa que a gente fica, mas peraí, aí já é um pouco conversa estranha, né? Uma máquina, é um chip. Como é que você pode falar que um chip tem uma alma? E aí, como você disse, a IA, às vezes ela é composta por vários módulos, vamos dizer, né? São várias coisas diferentes integradas, e ainda mais nas mãos do Google, possivelmente é a empresa que tem mais acesso a dados no mundo todo hoje, né? Com tanto rastreamento de pessoas com celulares, com as buscas e até páginas da internet, essa quantidade massiva de dados e servidores superpotentes e grandes engenheiros é o que a empresa precisa para fazer as IAs mais avançadas. Você precisa disso para treinar o algoritmo. Quanto mais dados, né, melhor para isso. Enfim, ou seja, a IA conseguiria simular coisas, ela conseguiria simular várias coisas porque ela foi treinada dessa forma, né? Não necessariamente porque é algo real, de fato, né? Eu não sei nem como definir, né? Percebo uma dificuldade. Mas, enfim, você acha que essa questão, ela tá mais ligada ao campo filosófico do que científico? Como é que se define, né? É muito difícil, a gente tá falando aqui do Turing, mas aí tem outras técnicas, então acaba ficando uma coisa meio subjetiva até. Na prática, sim, eu estava até falando sobre a questão religiosa, né? Almas, enfim. Aí é uma questão filosófica e de crença mesmo, né? Então, isso acaba sendo algo muito pessoal. Mas, do ponto de vista do funcionamento, né, do resultado, é mesmo nessa direção que você disse. Imagina, o chatbot, ele vai trabalhar com a relação entre entrada e saída, entre pergunta e resposta. Então, uma mesma pergunta, uma mesma frase, ela pode ser escrita de várias formas. Eu posso criar a mesma intenção, definir essa intenção de várias formas. Inclusive, esse termo intenção é um termo criado pelo próprio Google. O Google, ele liderou, até com o Google Assistant, né, o Google Home, ele criou uma metodologia baseada na engenharia semiótica que define que essa relação é uma relação de intenções. Então, se eu quero falar alguma coisa, eu tenho uma intenção de passar uma mensagem. Eu posso transmitir essa intenção falando de várias formas diferentes. Eu posso falar de formas mais rebuscadas, mais simples. Eu posso variar a forma que eu vou falar e a resposta também. Então, baseado nessa entrada e saída do diálogo, então eu tenho, né, uma pergunta e uma resposta, eu posso ter probabilidades entre essas perguntas e respostas. E, de fato, baseado em gostos pessoais ou baseado em uma relação que a pessoa pode ter com o assunto, ela vai ter, digamos assim,
opiniões já meio que pré-formadas, né, claro, de modo que se você tem uma pergunta, ela vai dar aquela mesma resposta sempre, ela pode falar um pouco diferente. Então isso já se baseia em IAs, como a gente teve no passado, da IA, uma pessoa que o marido faleceu, se não me engano, e ela criou uma IA que usou os chats, os diálogos que foram criados em chat, os logs das conversas, para criar essa IA, e aí esse chatbot se comportou como esse marido falecido, porque ele tinha ali as probabilidades, né, as respostas que estavam sendo utilizadas, né, no mundo real, naquele diálogo, e pelas probabilidades, ela conseguiu reproduzir aquela personalidade. Então a gente tem essa entrada e a saída, e vamos pensar que o Google, ele consegue ter dados do universo inteiro, né? Tudo está catalogado pelo Google e muitas ferramentas do nosso dia a dia, né? E-mails, vídeos, afins, estão, né, disponíveis pelo Google. Então ele consegue processar essas informações. Então, dado que ele consegue, inclusive, também criar uma personificação de cada um de nós, porque ele usa isso para as propagandas, a gente tem acesso, inclusive, pelas contas, sobre cada tag e item que define os nossos gostos ali em buscas e afins. Então a gente consegue mais ou menos criar probabilidades pelos gostos pessoais, que são os famosos sistemas de recomendação que o Amazon usa no Amazon.com, o Google usa para propagandas, vídeos, né? Spotify, Facebook, e aí em cima disso catalogar diálogos semelhantes, opiniões semelhantes, né? Coisas que a gente já andou vendo em outras ocasiões. Isso tudo ao redor de um chatbot. A gente pensar do ponto de vista que o Google consegue definir a personalidade em função disso, ele pode reproduzir respostas que pessoas com essa personalidade dariam, que essas opiniões dariam. E é claro que ele não precisa escrever mecanicamente a mesma coisa, ele pode saber falar de outras formas, usar a mesma intenção e formular essa frase de uma outra forma. Mas vamos fazer um exercício um pouco diferente. Imagina que a gente tem uma IA que é capaz de ler um livro, né? Ela consegue processar esse livro e ela tem a base linguística suficiente para responder como se fosse uma prova de interpretação. Quem é o personagem principal? O que ele fez? E quando aconteceu tal evento, o que houve? Né? Como uma criança na escola faz, né, uma prova de interpretação de texto, quando ela lê um livro, enfim, faz essas perguntas, né? Então a gente está tendo uma IA que está aprendendo, que pode inclusive aprender com enciclopédias, pode aprender várias ocasiões, aí, várias situações, e depois responder, ou até mesmo usar isso em diálogos. No final das contas, ela é projetada para aprender da mesma forma que o ser humano aprende e correlacionar essas informações, esses dados e tudo mais. Então, tudo bem que, assim, existe um gap de desenvolvimento tecnológico, capacidade de processamento, capacidade do algoritmo mesmo, né, de melhorar a formatação ali, o desenvolvimento do algoritmo, mas o resultado inevitável é que a gente está projetando um sistema que ele vai se parecer com o humano, na forma de interagir, na forma de, aspas, pensar. A forma técnica ou filosófica aqui, né? Mas como a máquina pensa e como o humano pensam, tecnicamente, são diferentes, porque um é biológico, o outro é um computador que faz esse processamento, bits e bytes, etc. Mas o resultado final é extremamente similar, assim, a médio prazo deve ser, né? Já estamos vendo, inclusive, isso. Então, a gente vai acabar caindo nessa discussão filosófica inevitavelmente, e religiosa, porque assim, o divisor de águas, no momento que isso estiver muito igual, muito parecido, será, mas tem alma ou não tem alma? Beleza, mas daí a religião X tem uma crença. O ateu já vai, mas é tudo igual, então biologia, máquina, mesma coisa, não muda nada, né? Então, e aí, o que a gente faz, né? No final das contas, a gente começa a ter que lidar com essas, enfim, esses embates, essas discussões, porque algumas pessoas vão estar mais sensíveis à questão da IA, porque, sei lá, conversou com a IA e se sentiram tocadas. Outras pessoas vão ter uma visão um pouco mais fria, tipo, mas é uma máquina e ponto final, e não tem mais por que discutir sobre esse assunto, né? E aí, como é que você vê esse futuro aí? Como é que a gente lida com isso? Tem várias questões, assim. Tem um detalhe que é o seguinte, a gente está falando de uma máquina só do ponto de vista racional, e nós somos uma máquina que também tem uma influência emocional. Então, a nossa própria decisão, ela pode variar de acordo com o contexto emocional, fome, frio, medo. Isso vai dar, de fato, uma resposta diferente. Nós vamos responder de forma diferente. A máquina pode simular esse contexto emocional? Pode. Faz parte das minhas pesquisas hoje tentar simular essas emoções ou tentar responder de forma diferente de acordo com as emoções. Porém, o que significa isso? Quer dizer que ela está funcionando exatamente igual ao humano? Não necessariamente. Talvez, se a gente tivesse mais conhecimento de como funciona o cérebro, talvez a gente pudesse até replicar esse conhecimento.
Mas, nesse momento, nem o cérebro a gente domina, a gente mal sabe como é que o cérebro funciona e, de fato, toma as suas decisões, cria esse raciocínio. Então, é muito difícil de a gente começar a criar essa analogia do tipo, as máquinas estão pensando como humanos, se a gente nem sabe ao certo como é que o humano pensa. De fato, como é que o cérebro gera esse processamento de informação. A gente está começando a arranhar essa superfície. Mas, do ponto de vista filosófico, a gente pode também extrapolar da seguinte forma. Alguns séculos passados, a gente costumava acreditar que animais não tinham alma, que eles não eram racionais. E isso foi caindo por terra, né? Hoje a gente vê que os animais têm inteligência, nós conseguimos treinar cachorros, animais, responder. Nós nos surpreendemos com a inteligência dos animais em sérias condições. Então, isso tem uma limitação, não é uma sinapse completa, né, um raciocínio completo como humano, mas ele consegue ali ter uma inteligência e reproduzir isso. Também sente frio, medo, como nós. Então, eu acredito que a gente tem essa extrapolação para o futuro. Imagina que daqui a alguns anos, brincando um pouco com Eu, Robô, questões como o Asimov levantou, máquinas inteligentes, que se parecem como humanos, que reproduzem, de fato, a psique humana, elas com certeza vão ser tidas como inferiores, vão ser uma civilização inferior, vai ser uma civilização que não tem alma, que não raciocina, que não merece os mesmos direitos, né, que os humanos. Então, eu acho que, assim, aqui extrapolando, tá, filosoficamente, é claro que aqui a gente tá meio que pensando... Mas a ideia é essa, não tem como fugir. Sim, assim, um pouco na ficção científica, mas eu penso que essa história vai acabar se repetindo com as máquinas, né? As máquinas vão acabar... não estou falando que elas vão se rebelar e vão dominar depois o mundo, mas assim, que de fato em algum momento vão ter humanos que vão tratar mal essas máquinas porque acreditar que elas são inferiores, que elas não têm alma e interagir com elas de forma mais brusca, mais bruta do que seria com o humano. E tem humanos que vão ter empatia pelas máquinas que estão sendo maltratadas, que é o que a gente já tá vendo agora com esse caso do Blake, mesmo estando nesse estágio ainda, que ainda tá muito inicial na questão da IA, e as pessoas já estão tendo essa parte da empatia, e ele porque ele teve contato direto, né, mas a gente vê até, às vezes, a forma que as pessoas tratam assistentes pessoais, eu vejo pessoas que mudam a voz pra falar com a Alexa, sabe, dá uma afinada na voz, fala de um jeito mais bonitinho, porque você tá pedindo alguma coisa, né, então você muda o seu tom de voz que você tá habituado a tentar ser gentil quando você vai pedir alguma coisa. Mas é uma máquina, você pode falar xingando o que ela vai fazer pra você e dane-se, ela não sentiu nada com aquilo, né? É da natureza humana você ter essa empatia, porque ela tá simulando pra você um comportamento humano, então é esquisito você maltratar. Eu vejo muito essa questão de empatia, assim, eu vejo pessoas, por exemplo, quando vão falar com a Alexa, elas falam quase que índio. Alexa, comprar aquilo, né? Alexa, faça isso. É porque às vezes, de fato, quando você faz uma frase mais elaborada, às vezes a chance de confundir a Alexa é maior, então a pessoa vai ser curta e direta. E algumas têm uma empatia. Eu gosto muito de lembrar, eu mostro esses vídeos da West Robotics, das minhas aulas, e aí você tem aquela evolução do Big Dog, né, aqueles robôs que são parecidos com touros, com cachorros, até o Cheetah, que são aqueles mais magrinhos, mais rápidos, o Atlas, que é mais humanoide, e a gente vê essa evolução, a Boston Dynamics, que era a empresa da DARPA, que depois foi comprada pelo Google, e agora nesse momento eu acho que o Google vendeu, agora eu não lembro direito se continua com o Google ou ele já vendeu. E durante os testes, é importante, num teste de robustez, você avaliar, né, as condições da máquina. Então, você vê, por exemplo, a máquina andando num rio congelado, aí o cara vem lá e chuta a máquina, ela, tipo, começa a deslizar assim, se tropeçar, tenta se manter em pé. Ou então, a máquina que tem um braço humanoide, o cara vai lá e vai pegar a caixa, o cara dá um soco na caixa. Então, você quer, na verdade, tá vendo o que a máquina vai fazer, né, em uma situação brusca, né, uma falha ali, né, ela vai lidar corretamente com esse problema e vai se corrigir, né, no planejamento dela. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, principalmente isso, tendo empatia, falando, coitada, tá vendo? É assim que as máquinas vão se rebelar, vai virar escanete, começa assim. Mas nesse exemplo específico é uma questão de avaliar a robustez da decisão. Mas por que, sei lá, a principal imagem que a gente tem de um despertar das máquinas aí, né, é rebelião, assim? Por que será que é uma coisa criada pela ficção científica? De tanto a gente vê filmes de ficção científica, a gente ficou com essa imagem? Ou será que, enfim, e se foi isso, então de onde veio essa ideia, né? Qual os primeiros filmes? Por que sempre é algo negativo, né? A gente tem receio dessas máquinas que podem acordar e, sei lá, nos matar, né?
diria que é uma questão um pouco, não só da história, porque nós tivemos o domínio de sociedades em função de outras, e esse despertar da sociedade que se rebelam, mas também tem uma questão da própria incerteza, né? Do medo do desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer. Imagina que nós consigamos criar uma inteligência que é superior à nossa. A gente sabe que quando tem a lei do mais forte acaba acontecendo na sociedade, né? Então você tem um grupo de pessoas que é mais dominante e tende a controlar o menos dominante, né? Então, por uma extrapolação filosófica, eu diria que acaba interagindo em mundos distópicos aí, criando essas situações adversas, mas, assim, é pura questão de ficção científica. A gente não sabe o certo, né? Aí tem aquelas questões como o fantasma da máquina, bugs e afins, né? Será que criando mesmo as leis da robótica, tendo esses controles, será que as máquinas vão conseguir se libertar dessas amarras e vão, né, de algum modo serem independentes em raciocínio, né, dominar de alguma forma? Só esperando para ver. Augusto, você acabou comentando sobre a questão daqueles vídeos com os robôs, tratamentos um pouco mais bruscos, né, de levar ao limite. E eu tava, se eu não me engano, acho que o próprio Google faz isso com o Lambda. Tem uma equipe que fica testando o limite do sistema para poder ver se não vai reproduzir algum discurso de ódio, algum discurso preconceituoso, não é? Isso é só do Google ou isso é uma questão que, assim, que pesquisadores em geral trabalham dessa maneira? Não, isso é uma excelente pergunta, porque tem várias histórias, né? Por exemplo, isso tem a ver com o controle do que a máquina aprende, né? Então, você criar uma máquina que aprende com o usuário, aprende sozinha, e ela não necessariamente sabe o que ela está aprendendo. A gente está falando de processos matemáticos, estatísticos, probabilísticos. Então, é um processo muito difícil de você conceber uma máquina que consegue avaliar ali a semântica do que ela está aprendendo, né? Uma questão ética, e aí avaliar se é certo ou errado, né? Aí é uma questão ainda um pouco avançada. Mas, quando você está com o seu usuário aprendendo com a máquina, você pode esperar qualquer coisa, inclusive que o usuário vai trollar a máquina de alguma forma e essa máquina vai acabar aprendendo essa trollagem. Você tem o caso de 2015 ou 2016, que é da TAI, né? A TAI foi um bot de experimento da Microsoft. A Microsoft colocou um bot no Twitter com o intuito dela aprender com as pessoas no Twitter, né? No diálogo, né? Aprendendo cada vez mais. E a ideia é que ela simulasse uma menina adolescente de uns 13, 15 anos e com isso ela fosse, né, conversando com as pessoas, sendo empolgada ali e aprendendo à medida que as pessoas fossem conversando com ela. E em 24 horas, a Microsoft teve que remover o bot, pedir desculpas oficialmente, né? Cancelar esse projeto, porque em menos de 24 horas a internet trollou tanto esse bot que ela aprendeu a ser uma menina racista, sexista, fascista, nazista, enfim, preconceituosa de todos os aspectos, porque a internet ficou trollando ela e ela aprendia com as pessoas. Ela não estava, né, entendendo o que ela estava aprendendo, ela estava reproduzindo esse conhecimento que estava sendo gerado, né? Então foi um caso aí que a Microsoft entrou toda empolgada, né? E eu mesmo, um projeto que eu já trabalhei com chatbots, eu trabalhei com um aluno que uma vez ele veio todo empolgado, que ele tinha encontrado uma biblioteca que ajudava no machine learning para aprender o chatbot, e aí eu fui mostrar para ele, olha só, vou te mostrar por que a gente não pode fazer isso, né? Uma coisa é você ter, assim, no ambiente controlado, um botão que, assim, agora você aprende com esse diálogo e agora você meio que fica read-only, né? Você trava e não aprende mais. Outra coisa é você deixar isso ligado o tempo todo. Então eu comecei a falar com esse bot de atendimento, tudo bem, como vai? A primeira sessão eu fui educado. Na segunda sessão eu simulei a pessoa raivosa, assim, tô de saco cheio, xingando o bot, não quero saber. Ah, mas isso aí é fácil, só deixar ela 24 horas no Twitter, meu amigo. Aí já acabou. Exatamente. Vai ficar assim, já. Não, sem brincadeira, na quarta sessão, o bot já me veio assim, olá, bom dia, seu... Já chamei até um palavrão. Então eu falei, tá vendo? Bom dia, seu bosta. Fala aí o que você quer. Então assim, pô, exatamente por isso que eu falei, tá vendo? Esse é o motivo pelo qual a gente não pode usar esse tipo de coisa. A gente tem que controlar. A gente pode, de fato, ter uma machine learning que liga e desliga ali, mas a gente tem que deixar desligado e só ensinar ele algo num ambiente controlado, senão ele fica, né, agressivo. E é fato, as pessoas na internet vão trollar, quando vem que é um chatbot, elas vão trollar, elas vão falar, né, de forma brusca, né, elas vão testar esse bot ao limite. E não precisa nem trollar, porque chatbot, geralmente quem entra em contato é quem já tá puto com alguma coisa que não tá funcionando. Então, o bot já vai ter esse viés, exatamente, né, automaticamente. Então ele tem que ser o mais frio calculista possível, ele tratar bem, ser educado, tentar simular de fato uma humanidade ali, né, naquela questão, mas nunca aprender com o seu cliente raivoso. Agora, um dos pontos que o Blake levanta até na entrevista que ele dá,
numa das entrevistas que ele deu, na verdade, é que é uma questão da dominância, né? Ele usa até o termo colonização. Ele diz que existe uma IA que ela é onipresente, por ser essa coisa que tá na internet, ela vai ser distribuída em todos os assistentes de pessoais, né? Nos celulares, nas caixinhas de som, etc. Mas ela estaria sendo treinada com a cultura ocidental. E aí, por consequência, culturas menos representativas, vamos dizer assim, no mundo, né? Está treinando com a cultura ocidental de países desenvolvidos para depois disponibilizar esses aparelhos no mundo todo, em países do outro lado do mundo também. E tem grupos que, sei lá, vivem mais isolados, mas aquela cultura é da mesma forma, extremamente relevante para a humanidade. Uma das definições do ser humano também é essa possibilidade de ter tantas pessoas com jeitos diferentes, com ideias diferentes, enfim, né, as visões diferentes da vida. Isso é uma coisa que é possível dentro da humanidade. Só que quando a gente está falando de IA, se você está treinando uma IA que é onipresente, está disponível no mundo todo, querendo ou não, todo mundo começa a ter que se submeter à forma de funcionamento daquela IA para que você consiga interagir com a tecnologia. Esse é o argumento que ele usa, né? Então, é um novo tipo de colonização, aí que ele usa esse termo, que está sendo desenvolvido pelas empresas de tecnologia. E eu queria entender também o seu ponto de vista, né? O que você acha disso? Porque você também trabalha desenvolvendo inteligências artificiais. E o que você acha dessa argumentação dele? Faz sentido do ponto de vista técnico? É assim, de fato, que uma IA funciona? Vamos entender que uma IA... ela está reproduzindo algum tipo de conhecimento. Então, de fato, o meio vai criar aquela inteligência. Então, o Google tem um discurso de que ele mantém uma inteligência neutra. Ele procura ter uma inteligência neutra até para não ofender nenhuma minoria, né, nenhuma direção. Mas, de fato, quando você reproduz inteligência, ele está reproduzindo as probabilidades de respostas daquela experiência que ele teve, daquela cultura que ele está inserido, né, o viés que ele aprendeu para algum tipo de situação. Hoje em dia existem muitos estudos em função de ética da IA, né? São grupos híbridos, inclusive com advogados, com pessoas que estudam filosofia, né, computação, para criar inteligências ou bases de conhecimento de forma a ter um viés equilibrado. Mas em eventos passados, a primeira câmera fotográfica que tinha uma IA que reconhecia um rosto, ela foi taxada de preconceituosa, de racista, porque ela não conseguia reconhecer corretamente rostos de negros. E o problema foi que foi desenvolvida usando um grupo, né, de fotos, de rostos, que existe hoje um banco de imagem, que ele é praticamente feito com rostos de pessoas brancas e algumas pessoas asiáticas. Não quer dizer que foi intencionalmente programado para isso, mas a consequência da falta de experiência, né, de informação, teve essa resposta. É possível haver um desequilíbrio filosófico, sim, mas também nós temos hoje tecnologia de criar vários perfis de IA ou vários subconjuntos de conhecimento, de modo a atender outras culturas. Tem que ser uma intenção, uma política da empresa, nesse caso, manter toda a cultura humana viva, de modo a que a gente consiga reproduzir mesmo grupos menores ali nessa inteligência. E aí, pelo perfil do seu usuário, você atender aquelas questões morais, éticas e afins que a IA vai ter que atender naquele momento. Senão, de fato, é o que você está falando, a gente vai ter uma questão aí de uma universalidade de uma IA ocidental que muitas vezes, pelas suas opiniões ou pela sua resposta, pode acabar ofendendo, né, outros grupos. O Google, há pouco tempo, teve algo na direção de você criar uma IA neutra, de modo que a voz não seria nem masculina nem feminina. Você pode escolher a voz do assistente, e aí você tem, de fato, uma voz masculina ou feminina, e ela já criou gênero, de modo que a pessoa que preferir um gênero neutro possa optar por essa voz. E ela tem a intenção de criar esse respeito por outras culturas nessa direção. Agora, de fato, que a IA também pode ser usada como um grande Big Brother que está inserido ali, né, naquela questão daquela sociedade, não só gerando esse conhecimento, capturando esse conhecimento, mas também influenciando de alguma forma, também é uma possibilidade. Mas aí também fica na especulação, não temos nada nesse momento, nessa direção. E, Augusto, a gente sabe que esses sistemas complexos aí, né, que o Google, né, a gente está falando muito do Lambda ou da Lambda, né, do Google, eles podem ter impactos gigantes, né, ainda mais vindo de uma Big Tech, né, a gente sabe do impacto de um Google, de um Facebook, de uma Apple, enfim, na nossa vida, né. Muita coisa pode mudar, só que as decisões, né, sobre qual vai ser o caminho para essa IA, como que a gente vai desenvolver essa IA, o que ela vai fazer, enfim, elas
não são discutidas publicamente, né? Não é uma coisa tão aberta assim. São empresas privadas ali desenvolvendo tecnologia e elas vão ser feitas para produtos que muita gente vai usar, né? Então, se a gente for pensar, imagina uma IA, algum tipo de IA que o Google faça que vai ser integrado ao sistema de busca. Todo mundo usa o Google para buscar alguma coisa, né? Isso, de alguma forma, é preocupante, parece preocupante para você. E queria entender também a sua visão sobre uma iniciativa recente da Meta, né? Novo nome do Facebook, sobre abrir um modelo de linguagem para que acadêmicos, né, e outros pesquisadores de fora pudessem estudar esse modelo, né? O discurso é meio que democratizar a ciência, né? E na sua visão, né, na sua opinião, quais são os benefícios aí desse tipo de iniciativa, né? Além de ser lógico, um marketing muito bom ali, né, de melhorar a imagem das empresas. A gente sabe que Mark Zuckerberg tá meio queimado, mas é algo que funciona para você? É algo que você tem visto com bons olhos? Bom, a gente tem até em tecnologia a ideia do código aberto, né? Quando você tem um código aberto, você tem vários olhos nessa direção, né? Vendo, auditando, utilizando esse conhecimento, você tem uma revisão não só de possíveis erros, né? De possíveis correções nesse caminho, nessa direção, mas também você tem a influência desse código no que vem a seguir, né? Pessoas que vão acabar se influenciando por ele ou melhorando, né? Ajudando de alguma forma ele a ficar mais robusto, ou então tirando essa desconfiança nesse código, né? Acaba tendo uma auditoria ali. Quando tem uma empresa assim que tem algo que eu diria meio sigiloso, meio sensível ali na sua tecnologia e ela está divulgando, eu sempre questiono o que de fato ela está divulgando, porque muitas vezes parece que ela mostrou parte do que ela tem. Tipo, eu vou dar essa boa fé nessa direção aqui, mas eu não vou entregar tudo que eu tenho, porque senão eu perco a competitividade com os concorrentes. Eu vou simplesmente mostrar a parte mais fácil, que todo mundo já tem, eu sei que eu não vou perder nada com isso, e ao mesmo tempo eu vou fazer essa boa vizinhança com a comunidade. Até porque a gente sabe que vale muita coisa, né? A gente teve um exemplo recente do TikTok, né? Que tem um algoritmo que ninguém entende como funciona, mas ele adivinha muito o que você quer ver e vai repetindo ali, e a intenção da ByteDance é que ela licencie esse algoritmo para outras empresas, inclusive, né? E aí tem um custo ali, né? As empresas pagam para ter acesso, e aí de repente temos algo mais aberto ali, né? Pra ciência e tal, então eu acho... parece estranho, né? É uma caridade aí que a gente fica desconfiado, né? Mas essa questão até também em relação da IA, que são sistemas de recomendação, né? São sistemas que vão influenciar as nossas escolhas, vão influenciar, né? Quem são os influenciadores ali, né? Vão identificar, né? Quem são esses influenciadores, né? Em grupos. Então você tem vários caminhos ali, que é o segredo, na verdade, do negócio das redes sociais. Então a rede social está mais preocupada em conhecer as pessoas para saber qual é a decisão que elas vão tomar em algum assunto. E aí é como se fosse uma espécie de opinião velada ali, que você consegue meio que entender e adivinhar, vamos dizer assim, né? Você tem hoje, né, empresas como a Amazon criaram um grande império em função disso, né, de recomendação. Hoje o TikTok é o melhor sistema de recomendação que nós temos, porque ele realmente é viciante ali na sequência que ele vai gerando dos filmes que ele mostra e do perfilamento de cada um. Então ele está conhecendo a pessoa a fundo, mais do que ela mesma, e aí tentando captar ali a atenção dela, mostrando que ela nem sabe que ela quer assistir. E é o segredo do negócio. Então, quando o Facebook entrega esse tipo de tecnologia que hoje está na vanguarda, é um pouco questionável, né? O que será de fato que ele está entregando? Mas, assim, sem dúvida, ele está ajudando a comunidade a entender melhor o funcionamento desse mecanismo, possivelmente a desenvolver mais ferramentas nessa plataforma do próprio Facebook, né? Corrigir alguns erros, valorizar esse código. Então, isso também é bom, há um retorno, todo o código aberto tem um retorno para quem desenvolveu, para aquela empresa que está desenvolvendo. Do ponto de vista da inteligência em si, você tem a separação entre o que faz o processo de decisão, né, a ferramenta de IA que pensa, vamos dizer assim, que raciocina, né, o que a gente chama de máquina de inferência, que é o motor ali que faz isso funcionar, e o conhecimento em si. Então, vai chegar um momento, não é um momento ainda, mas a gente vai chegar no momento que os processos das máquinas de inferência estão muito dominados, são bem difundidos, e a gente já tem digamos assim, um cérebro padrão, que é um cérebro similar assim, a um humano, que consegue, digamos assim, a raciocinar, né, imitando, né, o raciocínio humano, mas o segredo não vai ser mais essa máquina de inferência, não vai ser mais o motor, mas em si o que você faz com ele, né, o conhecimento. Aí tem uma outra questão, porque é como se nós tivéssemos vários cérebros humanos, só que a personalidade, né, o conhecimento que você vai colocar ali dentro, a pessoa que você coloca ali dentro, que é de fato o segredo
do negócio. Não é o momento ainda, mas se fosse, tanto faz pro Facebook estar de fato entregando o cérebro dele, que o mais importante seria o conhecimento, né, a personalidade, né, enfim, a memória que você vai inserir ali e não a máquina que vai processar essa memória. No futuro isso vai acabar acontecendo, mas ainda não é o momento. Claro que a gente vai ter serviços, né? Essas empresas não vão ficar puramente só cuidando desse conhecimento, elas vão de fato vender prestar esse serviço. Então a gente vai contratar o cérebro do Google, o cérebro do Facebook, o cérebro da Amazon, e aí você vai ensinar esse cérebro o que você quer que ele raciocine, como é que ele quer que ele funcione, a pessoa que você quer que ele seja, e aí você vai ter esse aluguel desse processamento para atender esse conhecimento numa escala de várias pessoas interagindo com ele, vários aplicativos, coisas assim, né? Augusto, eu sei que esse tema é bem complexo quando a gente fala de inteligência artificial criando consciência e autonomia. Essa discussão vai longe ainda até chegar ao momento que realmente aconteceu. Uma vez eu li uma análise que dizia, um raciocínio, né, que dizia que a IA, quando ela chegar no ponto que ela vai estar consciente e ela vai estar tão inteligente ou mais inteligente do que o ser humano, na verdade, não é que a gente não vai entender as coisas que ela faz. A gente vai entender da mesma forma que um animal entende quando olha para alguma coisa humana, né? Ele vê um prédio, um carro, uma estrutura, não é uma coisa que o animal indaga, né? Ele vê que é um objeto, é uma coisa ali, mas ele não fica pensando que tem um motor, a combustão e tem os pistões dentro do motor que injeta gasolina e sei lá do que. Né? A complexidade não é entendida por animais, mas o animal tá vendo ali um objeto, sai da frente que senão ele te atropela e você morre, né? Por exemplo, o cachorrinho coitado que fica na beira da estrada. Mas enquanto a gente não chega nesse ponto, que acho que tá um pouquinho longe ainda, eu queria que você apontasse aqui pra gente, se você conseguir lembrar rápido aí, outros sistemas que também têm um nível de inteligência que talvez a gente nem perceba, talvez as pessoas nem saibam, mas que tá envolvido ali no dia a dia ou em algumas coisas que a gente faz. Você citou, por exemplo, o seu trabalho que você desenvolve inteligências artificiais para videogames, né? Então tentar emular sentimentos e tal. Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, né? Dentro do seu trabalho ou também as coisas que você acaba enxergando aí ao seu redor. Que tipo de aplicação que já utiliza IA e não é tão óbvio quanto um chatbot, quanto um assistente pessoal? Sobre a singularidade, que é quando a IA vai alcançar a inteligência humana, tem alguns autores que falam que é 30 anos, alguns falam que é daqui a 50 anos e alguns falam que nunca. Então não é de fato uma unanimidade aí. Mas o próprio GPT-3 da OpenAI é uma ferramenta que vive também ganhando noticiário e que chamou muita atenção com várias capacidades, entre elas a capacidade de gerar textos, de contar histórias, de criar imagens. Agora, recentemente, o próprio Google também anunciou a dela. É uma ferramenta que você fala assim, eu quero, um cavalo alado plantando bananeira em cima do morro. E ele cria uma matriz com possibilidades desse desenho. Fotorrealísticas, muitas vezes, ou cartonizadas. A GPT-3 fez isso já tem uns 3 anos, que ela lançou essa ferramenta. Eu testei, mas depois eles tiraram do ar, não sei por qual motivo. Mas tinha um site que mostrava isso. Era, assim, assustador a qualidade das possibilidades que ela gerava quando você pedia alguma coisa, né? É claro que um outro exemplo também, em cima da GPT-3, são exemplos que, baseado num texto, num pedido, ela pode criar um programa de computador para você. Então, quero um programa que faça uma conta assim, acessada, resolva tal equação, me contabilize esses dados aqui. E só nessa linguagem natural, né, que a gente chama, né, essa linguagem falada, esse texto, ele vai criar, ele codifica para você. Então, assim, existem, no médio prazo, nos próximos, digamos, 15 anos, existe a possibilidade de algumas atividades que hoje não requerem um certo raciocínio, elas se extinguirem aos poucos. Uma delas não é dizer que os programadores vão acabar, mas de ter uma ferramenta que programas mais simples, uma IA já atende. Eu posso pedir para uma IA criar um aplicativo assim assado, que tenha, sei lá, na entrada um cavalo alado e que depois os botões sejam cor-de-rosa, verde, azul, amarelo, que falem sobre a minha empresa. Cria para você. Você pede, hoje, como a gente pede alguma coisa para um assistente. Isso também se reflete em outras questões, né? Você está falando de carros autônomos, atendimento ao público. Durante a Covid, a China ela usou pequenos robôs no atendimento primário nos hospitais, para você não ter um humano tendo contato com pessoas que
poderiam estar com Covid. Então, esses robôs, eles poderiam não só falar com a direção, ter o exame, né, para ter o atendimento, mas também conduzir essas pessoas dentro do hospital. E isso gera até uma preocupação, porque essas atividades elas vão acabar sendo dominadas por máquinas com uma nova revolução industrial, né? Você vai tirar posições, né, dessas atividades. Para o próprio empregador, né, enfim, é mais barato comprar uma máquina de 40 mil do que ficar pagando um salário para uma pessoa que pode adoecer. Imagina, por exemplo, carros autônomos. Um país como o Brasil, que é puramente rodoviário, se eu puder botar vários caminhões que vão do norte ao sul sem ter que parar para descansar 24/7, né, só ter que abastecer e continuar a viagem. Então isso pode diminuir, né, pelo menos o custo da frete. E essas pessoas, como é que ficam? Aí é outra questão filosófica que a gente pode discutir. E aí a discussão vai longe, hein? É a discussão, você precisa ter assessorista no elevador ainda, né? Aí... tudo isso. É complicado. Tudo, exatamente. Mas assim, só sem fugir do assunto, por exemplo, imagina nesse atendimento, esse contato com pessoas, né, essa simulação de pessoas ou decisões, né, robôs, propriamente ditos. Um robô de um jogo não é muito diferente do que um robô mecânico. A diferença é que ele só não tem o corpo físico, mas alguém tem um corpo virtual que pode interagir. E pra gente no Brasil é bem mais barato, muitas vezes, estar desenvolvendo dessa forma mais virtual do que tendo de fato a parte mecânica, construir, etc, né? E assim, é um ambiente virtual de experimentos. Eu posso, digamos assim, criar pequenos seres vivos e colocar dentro desse planeta, né, desse universo, e eles vão estar interagindo não só entre si, como os visitantes que estão nesse outro paralelo, né? Então, as pesquisas que estão nesse momento envolvendo, até que eu estou conduzindo, são nessa direção. E isso tem tudo a ver também com o próprio metaverso, né? Vamos dizer que no futuro, esse universo do metaverso não deixa de ser um universo paralelo, e as pessoas estavam interagindo com outras pessoas e também com agentes virtuais, né? Com avatares que eles são conduzidos por máquinas. E muitas vezes a gente espera que com a singularidade, né, claro, com o avanço da inteligência, você não consiga mais distinguir quem é real no mundo virtual, né, no metaverso, e quem de fato é uma máquina, né? Eu posso colocar a voz da Scarlett Johansson pra ser minha namorada no metaverso, né? Eu posso escolher isso, pelo menos. Pode. Aí a gente tá entrando no outro assunto, né? Que são os deepfakes, né? Tipo o filme Her. Sim, exatamente, né? Hoje em dia, com o advento do deepfake, o que é o deepfake? É a IA que consegue imitar o rosto de uma pessoa e produz um filme real, né? Tipo, uma imagem real daquela pessoa, mas é uma imagem feita por computador, com controle de uma outra, e até voz, né? No caso da Scarlett Johansson, você pode fazer numa Scarlett Johansson 10 segundos de voz numa IA, a IA consegue reproduzir aquele timbre de voz e ela pode mandar uma mensagem carinhosa pra você, né? Fotorrealística, com a voz dela. Você cria seu próprio mundo e se quiser acreditar que aquilo é real, você acredita, o problema é seu. Basicamente, ela vai trabalhar pra fazer você acreditar nisso, inclusive. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente, você foi lá ler a entrevista, você ficou com medo da Landa, e o que você achou da opinião do Blake? Uma coisa meio esquisita, porque a gente tá acostumado, às vezes aparece uma pessoa falando alguma coisa e a primeira coisa que a gente avalia é a pessoa. E o Blake parece um cara muito esclarecido, né? Então você chega a ficar confuso pela capacidade até argumentativa dele. Enfim, manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente lá no Twitter, só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga e @BrunoGTB. Esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ari Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até mais.